Amém? Graça e paz, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria honrar aqueles que nos visitam pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se tiver, levanta sua mão ao fundo. Glória a Deus, glória a Deus. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma alegria recebê-los aqui, né? Nós temos a equipe de voluntários aí que vão te orientar, né? Para nós é uma alegria, uma grande honra para nós poder, né, recebê-los aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, com relação aos recados, né, foi falado ali sobre a semana de oração. Então, amanhã nós iniciamos a nossa semana de oração. Amém? Então, às 20h30, nós estaremos aqui na igreja orando, né, clamando, intercedendo. Então, convido a igreja a estar junto aqui conosco, né? Lembrando que amanhã nós temos aqui nossa escola bíblica também, né? Então, terminando a escola bíblica aqui, nós vamos já continuar a emendar a nossa oração. Aleluia, glória a Deus. É uma igreja forte, é uma igreja que ora. Então, nós queremos desafiar vocês, né, a igreja, a estar participando, né? Nós estamos chegando no final do ano, então, essa é a penúltima semana de oração do ano, né? Nós vamos ter em dezembro também, e queremos, né, desafiar você também a participar. Aleluia. Outro aviso, né, só falando ali o que o Eloísio falou, o retiro de jovens. Você jovem, participe, se envolva, né? Tenho certeza que você vai ser marcado por Deus. Amém? Quem crê que você vai ser marcado por Deus, né? Então, o retiro de jovens, o primeiro, né, que nós estamos fazendo aqui. Deus abriu uma porta para nós, algo maravilhoso, né? Nós temos convicção no coração que será um tempo especial. Então, não fique de fora, jovem, né? Se você, puxa, eu não tenho condições, né, do pagamento, então nos procure depois ali no final do culto, né? Eu tenho certeza que nós vamos achar aí, né, uma oportunidade, algo muito bom para você. Então, não deixe que seja isso que vai atrapalhar você, né, de receber mais de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Gálatas, capítulo 6. Amém? Todos acharam? Você pode acompanhar comigo. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Vamos repetir comigo isso aqui? Mas quem semeia, repita comigo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém, glória a Deus. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem para todos, mas principalmente aos da família da fé. Aleluia. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para honrar o Teu nome, para glorificar o Seu nome, para louvar quem Tu és, Senhor. Por isso, nós estamos agora, nesse momento, Senhor Jesus, com os nossos ouvidos espirituais, atentos, abertos, sensíveis, Pai, para que, através do Espírito Santo, o Senhor possa transmitir a Sua mensagem, o Seu querer, a Sua vontade sobre cada um aqui. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que cada um que entrou por esse lugar, aqueles que estão escutando essa mensagem, aqueles que vão escutá-la, Pai, possam ser tocados de uma maneira sobrenatural. Eu oro em nome de Jesus, que o favor do Senhor esteja sobre cada um aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio.
palavra de Deus diz aqui, né, nós estamos falando esse mês sobre frutos, né, frutificação, né, nós estamos trabalhando essa temática, e aqui nós vemos, né, algo, né, o apóstolo Paulo orientando a igreja do Senhor Jesus com relação à sementeira, né, você semear, né, na verdade, você semear, né, e aquilo que você semear, você vai colher, né. Então, o foco principal dessa passagem, né, é sobre sementes, sobre você semear, né, para a colheita. Nós sabemos aqui, né, você com certeza sabe, né, que uma árvore ela vai crescer, né, de uma semente, né, e os benefícios daquela árvore, que são os frutos, né, que são aquilo que ela pode proporcionar para cada um de nós, né, acontece através de uma semente, numa plantação, né, ou de forma natural. Mas nós vemos aqui Paulo orientando a igreja que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher de uma forma ou outra. Esse é um princípio, né, universal. Esse é um princípio que não somente a igreja crê, mas toda vez que você conversa com alguém que não é crente, ele também diz isso, né? Porque esse é um princípio, né, universal de Deus, sobre a lei da semeadura. E eu queria falar sobre isso hoje, porque nós, como cristãos, nós não estamos semeando, né, para algo dessa terra. Você crê nisso? Né? Nós não semeamos para receber somente algo nessa terra, mas o meu foco e o seu foco, né, ele está nas coisas que são eternas. Então nós semeamos, né, tudo isso que nós estamos fazendo, nós estamos semeando para a eternidade. E esse é o tema da mensagem hoje, semeando para a eternidade. Amém? Você crê que você está semeando para a eternidade? Amém? Glória a Deus. E eu queria falar alguns pontos, né, sobre você semear para a eternidade, né, esse princípio, né, essa vida com Deus, essa vida com o Senhor, né, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos e como vivemos, né, tem um princípio de algo eterno. Eu queria que nós pudéssemos falar sobre isso. Quando nós olhamos para esse texto, nós refletimos, né, sobre algumas coisas. E a primeira coisa que eu gostaria que nós pudéssemos refletir é que para semear para a eternidade, primeiro ponto, eu preciso escolher a boa semente. Amém? O texto diz lá no versículo 8, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Mas quem semeia para o Espírito, nós repetimos aqui, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós entendemos e vemos que existem sementes boas. Uma delas, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a vida com Deus, certamente é uma semente muito boa para você plantar na sua vida, né, pensando no pós, na sua eternidade. Porque, irmão, algo que eu e você precisamos deixar claro é que todos nós vamos viver uma eternidade. Talvez, às vezes, na nossa mente, né, nós pensamos assim, puxa, a eternidade é só para aqueles que creem em Deus, é só para aqueles que vão estar no paraíso, no céu, né, como a gente tem esse pensamento, mas todos nós vamos viver uma eternidade, seja ela, né, com o Senhor, ou seja ela num outro lugar, que, por sinal, é bem quente. Misericórdia, né? Mas todos nós vamos viver uma eternidade, irmãos. Agora, o que eu estou plantando nessa vida aqui, para me colher depois, ao final, ao término da minha vida, dos meus dias? Essa reflexão, eu e você precisamos fazer em todas as ações das nossas vidas. Todo tempo, em todo momento, nós precisamos colocar a nossa mente, né, em estado de alerta com relação a o que eu estou semeando, o que eu estou plantando, o que eu estou fazendo da minha vida. Porque quando a gente analisa a nossa vida dessa forma,
você consegue planejar, né, e se preparar para o seu futuro. E isso, irmãos, né, falando na nossa vida espiritual, que é o foco, né, da nossa vida com Deus, nós entendemos isso, mas para todas as áreas da minha vida e da sua vida, nós precisamos plantar boas sementes. Amém? Você crê nisso? Por isso que no seu trabalho você precisa colocar boas sementes lá, você precisa planejar, você precisa plantar boas sementes na sua família, no seu casamento, né, nas suas finanças. Nós precisamos pensar assim, porque a boa semente, né, vai trazer os bons frutos. O texto diz aqui: quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. E aqui Paulo está falando com relação às coisas do mundo, às coisas da carne, os prazeres, né, o pecado. Sabe, irmãos, toda vez que a gente peca, a gente está, né, dizendo que Deus não vale. Sabia? Toda vez que a gente peca, a gente está falando assim, para Deus, né? Eu prefiro os prazeres desse mundo do que uma vida contigo. Por isso que Paulo fala aqui que quem semeia para a carne, quem vive nessa vida de pecado, vai colher corrupção. Os frutos, né, de uma vida na carne, de uma vida, né, no pecado, é corrupção. Agora, quem semeia para o Espírito, quem semeia as coisas do Espírito, quem semeia uma vida com Deus, né, de obediência, de santidade, de temor, né, a palavra de Deus diz que esse do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Você crê nisso? Agora eu e você precisamos analisar quais as sementes que nós temos plantado. Sabe, irmãos, com Deus, a semente de Deus é sempre boa, né? Semana passada eu falei sobre isso, né? A semente de Deus sempre é boa, o problema é a terra, né? O problema é quem semeia, o problema somos nós. Mas a semente de Deus sempre é boa, os princípios de Deus sempre são bons. Irmão, quando nós entendemos o princípio, né, e pegamos aqui um exemplo, né, de você dizimar, é um princípio de bênção, não para Deus, mas para nós, porque nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, que nós honramos ao Senhor, porque nós obedecemos a palavra. Agora, né, pessoas que têm vivido, né, a sua vida financeira totalmente desgraçada, por quê? Porque não aplicam um princípio básico de promessa de Deus. Querido, né, a gente conversa com pessoas, com gente que pensa, né, de formas assim, mas deixa eu falar algo para você. Quando eu entendi o princípio de ofertar e dizimar, né, o maior beneficiado fui eu mesmo, porque nunca Deus deixou faltar nada. Pelo contrário, na verdade, né, Deus sempre nos abençoou. Eu posso contar inúmeros testemunhos do que Deus fez. Por quê? Porque nós colocamos um princípio, né? Nós semeamos, e certamente essa semente, ela é sempre boa, ela sempre vai dar o seu fruto. Obediência, irmãos. Viver uma vida de santidade, viver uma vida com Deus, se guardar, você jovem, se guardar, se guarde, proteja o seu coração, viva uma vida de santidade, viva uma vida com Deus. Certamente o Senhor, você está semeando e o Senhor vai frutificar na sua vida. Princípios. Mas assim, eu e você temos o poder da decisão. O poder da decisão de escolher que semente eu estou semeando. Boa ou ruim. Não é Deus que decide. Pastor Luciano fala isso com relação à semente, né, o plantio. Não é Deus que decide o quanto eu semeio. Sou eu mesmo. Não é Deus que decide. Por isso, irmãos, em todo tempo, eu e você precisamos semear. Em todo tempo. Para que os frutos venham.
Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas esse primeiro ponto no qual eu quero abordar é: sempre escolha a boa semente, porque diariamente, irmãos, em todo momento, nós podemos, né, fazer a escolha da semente boa ou de uma semente ruim, semeando na carne, semeando nos prazeres desse mundo, vivendo uma vida, né, fora dos padrões da palavra do Senhor, ou vivendo uma vida, né, agradando a Deus, semeando no Espírito, e certamente colhendo aquilo que Deus tem. Amém? Escolha a fé. Escolha a fé como semente. Escolha crer. Escolha crer. Deixa eu falar algo para você. Talvez você entrou aqui indeciso da sua vida. Talvez você entrou aqui, né, com uma indecisão. Mas assim, escolha a fé. Escolha crer. Escolha crer naquilo que Deus preparou, falou sobre a sua vida. Escolha crer na palavra de Deus. Plantar para a eternidade começa com escolhas intencionais que agradam a Deus. Cada ato de bondade, cada momento em oração, cada esforço em santidade é uma semente que traz frutos eternos. Decida semear. Nós vamos ter a semana de oração. Qual é o momento oportuno para você semear na sua vida? Orando, buscando o Senhor. Semeie na sua vida, né, tirando tempo devocional, lendo a palavra de Deus. Irmãos, né, nós lemos tanta porcaria, tanta coisa que não edifica em nada. Fica no TikTok vendo só, sabe, irmãos? Leia a palavra, algo que vai te edificar, algo que vai te alimentar espiritualmente. Decida semear as coisas boas sobre a sua vida. E aqui não quero falar contra, né, TikTok. Quem tem TikTok pode ter, né, não tem problema. O problema é você gastar tempo, né, além daquilo que você precisa. Quanto nós poderíamos estar sendo edificados pela palavra de Deus sobre nós, em nós. Amém? A pergunta que eu faço: que tipo de sementes você tem plantado na sua vida diária? Quais as sementes que você tem plantado em você, na sua vida com Deus? Né? Nós tivemos aqui, quinta-feira, um culto, né? O Júnior trouxe a palavra, e sim, foi uma bênção. E ele falou algo, irmãos, algo que precisa despertar em nosso coração, sabe? Acender a luzinha, sabe quando acende a luz, né, no teu carro, no painel lá, que você precisa ver alguma coisa lá, uma atenção? Ele diz, né, na palavra aqui, falando que se você fosse levado a julgamento por ser cristão, haveriam provas suficientes para te condenar? Nós não chegamos nesse tempo, né? Mas assim, se você fosse a julgamento por declarar-se cristão, haveriam provas na sua vida para te condenar? Uma reflexão. Por isso, né, nós precisamos a todo momento, em todo tempo, semear no reino. Amém? Quem está entendendo? Aleluia. Então, escolha sempre a boa semente, porque existem sementes ruins. Existem sementes para carne. Segundo ponto, invista nas pessoas ao seu redor. Quando Paulo fala, né, à igreja, aqui, ao grupo de igrejas na Galácia, ele diz assim: invista nas pessoas ao seu redor. O verso 10, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe, irmãos, semear é você fazer o bem.
Semear é investir em pessoas ao seu redor. Paulo, então, aqui encoraja as pessoas, a igreja, a fazer o bem a todos. E aqui, nós falamos o que você tem semeado na vida do próximo. O que você tem semeado. Sabe, irmãos, algo que nós precisamos aprender é que o nosso relacionamento com Deus, ele é de duas formas, ele tanto na vertical, entre eu e Deus, mas na horizontal também, entre eu e as pessoas, os próximos, aqueles que estão próximos. Por isso Jesus, ele pega todo o evangelho, ele comprime, e ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, com todas as suas forças, e amarás o próximo como a ti mesmo. Por isso que semear é sempre investir nas pessoas ao meu redor. Invista nas pessoas ao seu redor, ore por elas, ajude, sirva. Sabe, irmãos, às vezes a gente vive uma vida de, no meu mundo individual, eu me fecho naquilo, eu venho para a igreja, eu escuto a palavra, mas vem a mim, vem a mim, vem a mim, sempre em mim. E eu nunca divido, e eu nunca expresso, até para orar eu não oro. Sabe, irmãos, e o evangelho, a nossa salvação, ela é individual, Eu não posso decidir que os meus filhos vão ser salvos. Eu oro, eu intercedo, eu ensino, mas isso é individual. Eles vão ter que ter um encontro com Jesus, individualmente. Mas o evangelho, o reino, ele é coletivo. Por isso, não existe, eu sou a igreja. Não existe isso. Tem pessoas que falam isso. Mas a verdade é que nós somos a igreja. Nós. Por isso, que nós olhamos não somente nessa carta, nós vemos sempre Paulo, clamando, nos seus escritos, e ensinando a ser próspero e recíprocos com os outros, ensinando, a igreja a fazer o bem com os próximos. A minha pergunta é: você tem sido um instrumento de bênção para aqueles que são próximos de ti? Há uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim: um homem não pode viver uma boa vida até que ele queira fazer o bem acima de tudo. Talvez, irmãos, você não esteja vivendo, a plenitude daquilo que Deus tem para você, porque você não tem feito bem para todos. Ajudar. Ser um canal de bênção. E às vezes, mas eu não tenho condições de ajudar o próximo. Nós não estamos falando de algo financeiro, irmão. Mas assim, a minha pergunta é para você: quantas vezes você já orou por aquele irmão que te procura enfermo, que reclama de uma enfermidade para você? Quantas vezes você já aconselhou à luz da palavra uma pessoa que te procura, decidida a se divorciar, decidida, a sair da igreja, a viver uma vida fora dos padrões? Sabe, irmãos, o bem, sabe, irmão, existe algo mais precioso do que se relacionar com Deus? Você crê que existe algo mais precioso do que isso? Não, Nós temos, como nós cantamos, nós encontramos o maior tesouro, irmãos. Nem ouro, nem prata, nem riqueza alguma é melhor do que a presença do Senhor. Agora, às vezes a gente só acha que isso é para nós. Mas o meu irmão da esquerda aqui, que está atolado nas drogas, que está fora dos padrões, o meu vizinho, o meu familiar,
para ele não, é só para mim. Quantas vezes a gente tem esse pensamento egoísta e se fecha, e nem convida para a igreja, nem convida, né? Nem convida para orar, nem pede para que você possa orar por ele. Semeando para a eternidade é você investir nas pessoas ao seu redor. Como você pode investir nas vidas ao seu redor de forma que gere frutos eternos? Como? Investindo em pessoas, sendo um instrumento de Deus, investindo tempo, investindo recursos. Sabe, irmãos, como eu tenho dito, né, eu disse agora, o Evangelho, ele é uma graça de Deus, nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, decidiu nos salvar. E sabe, a palavra de Deus diz que Ele deseja que todos se salvem. Agora, se o meu vizinho da esquerda, da direita, não está sendo salvo, não é porque Deus não quer, é porque talvez, e eu quero que você coloque, né, essa luzinha de atenção na sua vida, talvez nós não estamos fazendo a coisa certa, aquilo que deveríamos fazer. E eu quero te encorajar a você sair daqui hoje, a você pensar diferente, investir em pessoas, semeando para a eternidade, investindo dedicação. Sabe, algo maravilhoso, né, que não é necessário, irmãos. A gente às vezes pensa que nós temos que doar dinheiro, investir, não. Mas sabe, algo que você está investindo em alguém é emprestando seus ouvidos para essa pessoa, sendo um ombro para que ela se apoie, escutando. Hoje a humanidade anda tão ansiosa, tão doente mentalmente, que sabe, irmãos, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E nós, a igreja, aqueles, né, que têm um relacionamento com Deus, que oram ao Deus que nós não podemos ver, porque nós não emprestamos os nossos ouvidos para aqueles que precisam? Por que nós não somos, né, porta-voz das boas novas, daquilo que pode realmente curar, sarar, restaurar toda a vida? O Evangelho de Cristo. Nós tivemos aqui essa semana, o pastor Caron estava aqui conosco, né, e ele falando que o mundo necessita escutar algo dos cristãos. As pessoas têm essa ânsia, mesmo que, né, nos acusem, sejam intolerantes conosco, mas as pessoas buscam isso. Já reparou nisso, irmãos? E é uma verdade, né? A pessoa pode não concordar, a pessoa pode odiar um crente. Já passou por isso? Não gosto de crente, odeio crente. Mas assim, quando tem uma necessidade, elas pedem para você orar por elas. Não é assim? Já aconteceu isso com você? Já viu isso? Por quê? Porque o mundo carece. O mundo, né, precisa. Há um vazio no coração do homem, que muitas vezes o homem não consegue discernir, mas esse vazio só pode ser preenchido com Deus. E nós somos aqueles que temos a oportunidade de apresentar Deus para aqueles que estão necessitando. Por isso, semear para a eternidade é você investir em pessoas ao seu redor. Investir financeiramente, irmãos. Servir. Caminhar.
Sabe, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, nós vemos algo nessa parábola que somente, né, aquele que era desprezado pela sociedade, o samaritano, que era mal visto entre os judeus, que para você ter uma ideia, irmãos, os judeus eles não passavam por Samaria, eles desviavam o caminho, porque eles não pisavam naquele terreno, naquele lugar. Eles agradeciam a Deus, havia um costume, uma oração dos judeus, onde eles agradeciam a Deus por não ser samaritano, porque eles odiavam os samaritanos. Mas quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, de todos aqueles, inclusive os religiosos, que ajudaram aquele homem, o único que parou, que gastou tempo, que gastou dinheiro, que gastou os recursos, aquilo que ele tinha, foi o samaritano. Por isso, né, semeando para a eternidade, é você e eu investimos nas pessoas ao nosso redor. Quando investimos tempo, amor e recurso em pessoas, estamos plantando algo que pode transformar vidas e glorificar a Deus. Sabe, irmãos, eu sou, né, um fruto de uma pessoa que investiu na minha vida. Você é. Talvez o seu pai, talvez um familiar, talvez, né, alguém, né, que te levou para Cristo. Essa pessoa não negou o seu chamado e pregou a palavra de Deus para você. Semeou para a eternidade. Quando nós vemos né, a história de um homem, né, de um pastor, ele diz que, né, essa história o pastor conta, não lembro quem conta, mas diz que existia um homem que ele evangelizou, ele levou somente uma pessoa para Jesus na vida dele. E esse homem era Billy Graham. Então, um homem semeou para uma única vida. E ele levou Billy Graham a Jesus. Billy Graham levou milhões. Então, nunca deixe de investir nas pessoas ao seu redor. Familiares, filhos, pais, inimigos. Aqueles que te fizeram mal. Tem um livro, né, que eu estou lendo, que ele é assim, é a oração, o tema, oração por vingança. Sabe qual, né, a maior vingança que nós podemos ter com aqueles que nos feriram? Orando por elas. Ore. Puxa, pastor, mas aquela pessoa me fez mal. Ore, abençoe-a. Jesus fez isso. Jesus, né, abençoou a nós, que nós nos encontramos nessa mesma situação. Então, irmão, ore, invista tempo, invista dinheiro, invista suas forças, porque você está semeando para a eternidade. Terceiro, persevere na semeadura. Verso 9 de Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então a Bíblia aqui nos ensina, nos exorta, né, a não desanimar de fazer o bem, pois no tempo de Deus, no tempo dele, nós colheremos, se não desistirmos. Continue semeando, irmão. Talvez você tenha um filho nas drogas, um parente, um familiar, no vício do álcool. Continue semeando, orando, clamando, intercedendo, porque no tempo certo você vai colher. Amém? Você crê nisso? No seu casamento, talvez você entrou aqui, né, com o casamento destruído. Persevere na semeadura.
persevere na semeadura. Certamente Deus, no tempo dele, vai frutificar essa semente. Recuse-se a desanimar. Recuse-se a desanimar. Continue investindo, perseverando. Nós estamos tão acostumados com as coisas serem rápidas nas nossas vidas. Nós pedimos um lanche e o lanche em 10 minutos chega em casa. Nós vamos comer algo, nós temos toda aquela variedade do qual eu posso me servir naquele momento. Até agora as entregas, você vai no Mercado Livre, compra lá, no outro mesmo dia já está aqui de novo, já chegou. Nós vivemos essa geração fast food, tudo rápido. Mas com Deus não é assim, irmãos. Com Deus existe o tempo dele. Existe o momento dele, a forma dele. Por isso, persevere. Continue em oração. Continue clamando. Continue de joelho no chão, orando, semeando sobre essa causa. Semeie. Seja um instrumento do Senhor. Irmãos, seja um instrumento de bênção. Mas meu casamento, meu esposo, não aguento mais. Continue semeando. Continue sendo uma esposa que abençoa. Da mesma forma, você, marido, continue abençoando, sendo um instrumento de Deus com os filhos. Continue semeando, perseverando, porque certamente não é em vão. Não é em vão que você tem feito, amém? Não é em vão. Perseverança. A Bíblia diz que o reino dos céus ele é conquistado o quê? A força. Jesus conta uma parábola de uma mulher que de tanto perseverar na oração, no clamor, A Bíblia diz que um juiz mesmo, a parábola do juiz iníquo, diz que ele mesmo sendo iníquo, ele atendeu aquela mulher, tamanha perseverança. A Bíblia fala, bater-se, abrir-se-vos-á. Então a Bíblia nos chama a esse lugar de perseverar. Continue orando, continue buscando, continue jejuando, continue clamando, continue se guardando, continue orando ao Senhor pela vida daqueles que você tem orado. Não desanime, não desista. Clame pelo seu milagre, irmãos. Clame pelo milagre de Deus. A Bíblia nos chama a esse lugar de clamar, de buscar. Ele está te escutando. Sabe, nenhuma oração é em vão. Nenhuma oração é em vão. O Senhor escuta. Mesmo que você entre no seu quarto, e a Bíblia nos orienta a isso, entre no seu quarto em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te ouvirá. Sabe por que às vezes nós não recebemos? Porque nós não perseveramos. Sabe por que as coisas não acontecem? Porque nós desistimos fácil. Quando você conhece uma outra religião, as pessoas que servem essa outra religião, elas fazem os seus sacrifícios e as suas, as suas oferendas para receber algo instantâneo. Instintivamente a gente tem uma visão de que Deus age da mesma forma. Mas sabe, irmãos, Deus é Senhor de todas as coisas. Ele não se sujeita a nada e nem a mim. Eu me sujeito a Ele. Eu estava escutando o pastor Bill Johnson e ele falando sobre isso. Deus não nos deve explicação nenhuma. Quem deve explicação para nós, para Ele somos nós. Ele, de vez em quando, Ele se explica. Pela sua soberania, Ele não nos deve explicação nenhuma. Mas de vez em quando Deus dá
olha, filho, filha, é por isso, para aquilo. Persevere na oração. Persevere. Persevere pela sua família. Irmãos, estou falando algo aqui no Espírito. Não desista da sua família. Sei que Deus está falando com algumas vidas aqui. Não desista da sua família. Não abra mão do projeto de Deus para a sua vida. Deus ama família. Satanás não. Mas Deus ama a família. A família é tão importante para Deus que o próprio Deus constituiu uma família. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista do seu casamento. Persevere em oração. Mude as sementes que você tem plantado no seu casamento. Comece a plantar sementes do céu, do reino de Deus. Peça ajuda para o Senhor. Peça ajuda. Porque como nós lemos, né, talvez você esteja colhendo algo que foi plantado errado. Sementes erradas que você plantou, mas a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você plantará as sementes certas, amém? Você crê nisso? Isso vai acontecer com perseverança, amém? E 4, semeando para a eternidade, espere a colheita eterna. E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Primeira Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Tudo que nós fazemos no Senhor não é em vão. A Bíblia diz claro, deixa claro isso. Então, servir, o se importar, o demonstrar, né, gratidão, o servir vidas. Quando você coloca, né, um emblema, um escudo, a insígnia de Deus para aquilo que você está fazendo, a Bíblia diz que o seu trabalho não é em vão. Amém? Todo sacrifício, todo o tempo que você, né, tem se envolvido com a obra de Deus, abençoando vidas, sendo um instrumento, tocando em pessoas, ajudando, não é em vão. O Senhor está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Toda a terra, irmãos. Deus sabe aquilo que você tem feito. Por isso que a Bíblia fala, né, sobre fazer no secreto, sobre, né, você não precisar se expor com as suas boas obras. Por quê? Porque Deus te está vendo. Então, né, a Bíblia nos orienta. Sejam firmes, inabaláveis, abundantes, firmes, perseverantes. Não se dobre, não desista. Inabaláveis. Sabe o que é o sentido de inabalável? Né? Os rochedos que estão, né, rente ao mar, as ondas batem nele e eles não se mexem. Por quê? Porque estão inabaláveis, firmados. Quando as lutas, as coisas desse mundo virem sobre ti, irmãos, se você estiver firmado na rocha, que é Cristo Jesus, você será inabalável. Amém? Você crê nisso?
E a Bíblia fala então aqui, 1 Coríntios 15, 58, sempre abundantes. Significa sempre me entregando o máximo. Sempre me entregando aquilo, a maior capacidade que eu posso. Abundantes. Irmãos, nós somos uma igreja, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, né, que tem sido abundante no Senhor. Nós vemos os irmãos servindo, nós temos, né, frentes, né, que tocam não somente aqui, né, os irmãos que servem aqui, mas nós temos trabalhos, né, projetos sociais que cuidam das crianças do bairro, né, nós temos várias frentes. E às vezes assim, puxa, eu não vou poder recompensar você. O irmão da esquerda não vai poder recompensar da forma que você deveria ser recompensado. Mas sabe, o que nos motiva não é a semeadura e a colheita aqui nessa terra, mas o que a palavra de Deus diz. No Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Deus que tudo vê, está vendo, e Ele vai retribuir. Agora, não deixe de semear para a eternidade. Eu queria, algo que o Senhor colocou no meu coração, nós precisamos ser plantadores de tâmaras. Sabe o que é tâmara? Uma tamareira? É essa aqui, ó. Né? Essa árvore aqui, ó. Essa árvore, ela dá tâmara, né? Uma fruta que talvez você já tenha comido. E existe um provérbio árabe, né, porque essa árvore ela é nativa da região, né, daquela região. E esse ditado popular, né, árabe, ele diz assim: quem planta tâmara não come tâmaras. E por quê? Antigamente o processo, né, de frutificação dessa árvore levava em torno de 80 a 100 anos. Então, a pessoa que plantava uma árvore dessa, ela provavelmente, né, pelos cálculos naturais que a gente faz, ela provavelmente não ia desfrutar do fruto dessa árvore. Hoje, né, hoje mudou, a tecnologia mudou, né, então, né, eu fui pesquisar, então hoje os frutos não são, né, a partir dos 80 anos da árvore. Mas antigamente sim. Qual é a lição espiritual? Irmãos, nós plantamos, nós semeamos. Muitas vezes, nós não vamos colher aqui nessa terra. Mas aquilo que eu quero deixar para você, o meu foco e o seu foco não estão nas coisas dessa terra, amém? Você crê nisso? Você concorda com isso? Ou não deveriam estar nas coisas dessa terra? Nosso foco está nas coisas do reino, as coisas de Deus. Então que eu e você sejamos plantadores de tâmaras, onde nós vamos plantar, semear, mas para que outros possam colher, ser alimentados, ser abençoados. Por isso nos faz pensar algo com relação à nossa vida com Deus. As horas que você está evangelizando, que você está falando de Jesus, as horas que eu tenho gastado ensinando aquele irmão na palavra de Deus, as horas que você tem investido financeiramente para que o reino cresça, expanda, você está plantando tâmaras com foco que outras pessoas vão se alimentar delas. Amém? Que sejamos plantadores de tâmaras. Não espere para colher as coisas desse mundo. Deus é tão bom que Ele proporciona para nós ainda colhermos nessa vida. É o princípio da semeadura, mas que o nosso foco esteja colher no Espírito para a vida eterna. Amém? Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé, a gente fingir que está encerrando.
E a minha pergunta é: como a sua visão da eternidade está moldando as suas escolhas hoje? Faça uma reflexão. Como hoje a sua visão da eternidade está moldando as suas escolhas hoje? Quando nós entendemos isso, né, e eu sempre falo, porque esse é um versículo chave na minha vida, nós entendemos Paulo, o apóstolo Paulo. Eu prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo bem claro na sua vida. Por isso, tudo que ele fazia era, né, na intenção de alcançar aquele alvo. Espiritualmente, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter um alvo na nossa vida. Nosso alvo não está nas coisas desse mundo, ainda que você, né, possa e deva sonhar e tenha que sonhar, né, porque isso, né, desenvolve a sua vida espiritual também. Mas assim, o nosso foco não pode estar preso somente nas coisas desse mundo. Por isso, puxa, pastor, eu quero ser um grande empresário, mas se o teu foco está somente para viver, para desfrutar das coisas desse mundo, está errado. Agora, eu quero ser um grande empresário, para que o reino de Deus seja manifestado através da minha vida, para que eu possa abençoar, para que eu possa abrir outras frentes, para que eu possa, né, ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Foco eterno. Eu quero casar porque eu quero viver essa vida aqui, né? Só o prazer dessa vida. Foco errado. Agora eu quero constituir uma família que vai glorificar a Deus, que vai continuar a posteridade, que vai ser um instrumento de remissão para vidas, né? E o Senhor será glorificado através disso. Aí é o foco eterno. Nós precisamos então alinhar a nossa visão. Amém? Você está entendendo? Os 4 pontos que eu falei. Primeiro, escolha as suas sementes. Você pode fazer isso hoje. Decidir escolher sementes boas. Arrancar fora sementes ruins. Rancor, tristeza, maledicência, preguiça, falta de perdão. Você pode escolher hoje se livrar delas. Tirar, jogar fora do seu saquinho de sementes. Escolha sementes boas. Os frutos do Espírito. Ser alguém amável, bondoso, misericordioso. Temperamento dócil, longânimo. Buscar a Deus. Decidir abrir mão de uma vida do pecado para viver uma vida de santidade. Largar a mão da pornografia. Escolha as sementes hoje. Segundo, invista em pessoas. Ame mais, doe mais, entenda mais, se importe mais. Todos nós podemos crescer. Aquele irmão da tua célula que se afastou, você pode ligar para ele. Aí, meu irmão, como é que está você? Eu posso te servir em algo? Se importe mais. Aquele familiar. Terceiro, persevere na semeadura. Mesmo que ainda hoje você não esteja vendo essa semente crescer, desenvolver, certamente as raízes estão crescendo. Continue semeando, continue investindo, continue perseverando. E quarto, espere na colheita eterna. Mude o seu foco. Continue sonhando, continue desejando, continue clamando pelas coisas que você precisa e você deseja. Mas mude o foco. Comece a orar a Deus: Senhor, eu quero glorificar o Senhor através disso.
Sabe o Júnior, né? O Júnior falou quinta-feira e algo aqui que deu um clique. Ele usou o versículo lá de Salmos, capítulo 1, verso 2, que diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Que a Bíblia então está falando do homem que teme ao Senhor. Um homem que seu foco não está nisso, mas está nele. E duas coisas aqui, né? Ele é como uma árvore plantada, semeada, boa semente. Mas existe algo aqui, irmão e irmã, que faz diferença na vida desse homem que teme ao Senhor. Ele está junto. A versão NA diz assim, junto. Mas outras versões dizem plantado a uma corrente de águas. Sabe o que água significa? A Bíblia ensina, e a Bíblia nos traz um panorama de uma figura da água sendo o Espírito Santo. A água, corrente de águas. Talvez você precise, e com certeza precisa, assim como eu também, ser cheio do Espírito Santo. E não para ficar, performance, não. Mas ter uma vida cheia no Espírito. Onde o dia, a hora, o momento que a performance deixar de acontecer, lá fora, eu vou ser alguém cheio do Espírito. Vou amar mais. Vou buscar mais. Vou ser um instrumento de Deus. E a minha pergunta é: você deseja ser cheio do Espírito? Quem deseja ser cheio do Espírito? Natália, falou aqui algo, o Senhor colocou o coração dela, sobre pertencimento. Você não é mais órfão. Deus te comprou por bom preço. Pertencimento. Sabe, irmãos, você foi chamado à família de Deus. Nós somos chamados, mesmo não merecendo. E algo que Deus faz conosco é não nos colocar num lugar isolado da mesa, mas Ele nos chama para sentar junto com Ele, ser cheio, desfrutar do banquete do Rei. Eu queria desafiar você, se algum ponto dessa mensagem ou desse momento que nós tivemos aqui, seja no louvor, seja na palavra que a Natália trouxe, no momento das ofertas, ou até mesmo no aviso dos recados, se Deus falou com você em algum desses tempos, desse momento, eu queria te desafiar a sair do seu lugar. Nós vamos orar por você aqui na frente. Eu queria que você pudesse fazer isso. É um momento de Deus nesse lugar. Deus tem te chamado. Oh Senhor, graça sobre graça, favor sobre favor, misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Cheguemos com confiança ao trono da graça. O escritor de Hebreus fala: cheguemos com confiança. Na casa de Deus nós podemos chegar, sentar à mesa, abrir a geladeira, deitar na cama do Pai. Na casa do Pai há liberdade. Você, meu irmão, minha irmã, está na casa do Pai. Aleluia. Vamos orar. Eu queria que os diáconos me ajudassem a orar. Não é se orar por eles, não é se abençoar a vida de cada um.
Nós oramos por palavras proféticas, por alinhamento, Senhor. Nós oramos por um alinhamento espiritual sobre cada um aqui. Alinha, Senhor, propósitos. Alinha, desenvolve, Senhor Jesus, a nossa vida, a constância da nossa vida com aquilo que o Senhor deseja. Assim como um trem anda diante dos trilhos, eu oro, Senhor, para que cada um aqui possa ter a sua vida alinhada nos trilhos da palavra de Deus, no propósito divino. Senhor, aviva, Senhor, aviva, traz um entendimento novo, Senhor, nós oramos agora, Senhor, tira todo o peso, toda a culpa, oh Deus, toda a opressão do inferno, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, que Satanás se cale. Eu dou uma palavra de ordem, que Satanás se cale agora, e que a voz do Espírito Santo seja sensível, seja ouvida. Eu oro em nome de Jesus. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, traz um senso da eternidade, Senhor. Desenha, Senhor, espiritualmente em nós, na nossa visão, o alvo espiritual, aquilo que o Senhor deseja. Senhor, eu oro porque o Senhor realize novamente seus planos, sonhos, e que nós possamos ver com clareza, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Reaviva ministérios aqui, reaviva ministérios, chamados pastorais. Eu oro em nome de Jesus. Você foi chamado, meu irmão, minha irmã. Deus te escolheu e te tirou do aprisco dele, falou sobre ti uma palavra. Eu oro em nome de Jesus, que o fogo do Espírito possa vir sobre cada um agora. Queima novamente, Senhor. Que a chama do primeiro amor possa vir novamente, Senhor. Aqueles que estão com o coração, Pai, apagados, Senhor, nós oramos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Reaviva os dons, Senhor. Os dons de cura. Reaviva os dons agora, Senhor, sobre esse lugar. Nós oramos, Senhor. Ativa, Senhor. Ativa os dons, Senhor. Oh, Espírito Santo, você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a manifestar do Senhor sobre esse lugar. Comece a entrar nesse lugar de adoração plena. Desligue-se a sua mente natural agora, Senhor. Nós oramos, Senhor, que a mente do Espírito possa dominar sobre nós o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus. Sim. Flua nos dons, querido. Flua nos dons, querido. Se Deus deu uma palavra para você, para o irmão, comece a orar pelo irmão. Se Deus falou algo com relação ao seu irmão da esquerda, da direita, comece a orar por ele. Nós estamos num ambiente profético. Você está num ambiente profético. Os céus se abriram sobre esse lugar. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos com teu fogo, com teu fogo. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos com teu fogo, com teu fogo. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, com teu fogo, com teu fogo. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos com teu fogo, com teu fogo,
com teu fogo. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos com teu fogo, com teu... Aviva-nos, diga pra Ele. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos com teu fogo, com... Diga, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, com teu fogo, com teu fogo. Comece a orar em línguas, peça pro Senhor queimar. Você vai sentir teu coração queimar. É o Espírito Santo. Oh, rananana, yeah. Oh, rananana, yeah. Com teu fogo, com teu fogo, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Alinha nossos corações, queima com teu fogo, alinha nossos corações com teu fogo, nos leva pra perto de ti, muda nosso interior, abrimos nossos corações pra ti, Jesus, faça morada, muda-nos, Jesus, pois precisamos do teu fogo, precisamos ser mudados. Aleluia, Senhor. Sim, meu Deus. Eu oro, Pai, que essa palavra, a semente que o Senhor despejou sobre nós, encontre a terra fértil. Nosso coração seja uma terra fértil. Eu oro em nome de Jesus, que o inimigo não roube as sementes que foram colocadas aqui hoje. Nós oramos, Pai, que no tempo do Senhor, o Senhor a frutificará. E nós cuidaremos, Senhor, para que possamos continuar, sermos um agente do Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa cada um. Nós oramos por uma semana abençoada. Eu oro, Senhor Jesus, o Senhor venha cuidar de cada um aqui. Nós oramos, Pai, livra de toda enfermidade, Senhor, toda peste, ó Deus, de todo incômodo, toda enfermidade, Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus. Nós damos uma palavra de ordem sobre cada enfermidade que tem tentado assolar as nossas vidas. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre cada enfermidade, remindo-se. Pai, em nome de Jesus, livra-nos de todo mal. Nós oramos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, ó Deus, com a sua presença. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém? Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém, irmão? Tem cantina hoje? Não? Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Não saia, irmãos, sem falar com umas 10 pessoas.